Mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Neste período junino, nós estamos pelas ruas, documentando a nossa história. Não temos o propósito, com este trabalho, em apenas um vídeo, contar toda a história, esgotar o conteúdo de forma alguma, pois são mais de 450 anos de história. Se hoje eu estou sentado narrando neste vídeo, eu irei estar de bengala e ainda contando fatos históricos de Goiânia. São 450 anos, é muita coisa. Goiânia é um verdadeiro, como diz o historiador Severino Carneiro, um marco civilizador do Brasil. Tudo passou por Goiânia. Goiânia escreve, como nos recorda a querida professora Rosemary Viegas. Goiânia escreveu largo trecho da história pernambucana. Por isso, estamos pelas ruas, em espírito de irmandade. Somos irmãos, não estamos em nenhum tipo de competição, mas estamos de mãos dadas, querendo atender a ordem do Dr. Alcides Rodrigues de Sena, dar um beliscão na memória de Goiânia, despertar o nosso povo para a grandeza histórica deste solo sagrado no qual pisamos. Em minhas mãos, um fragmento que vocês logo entenderão a importância e a razão dele ser lido no início deste vídeo. Velhas Histórias de Goiânia, letra e música, Álvaro Guerra, Álvaro Alvim da Anunciação Guerra, autor do hino de Goiânia, autor do hino da Imaculada Conceição. Ele diz o seguinte: o mundo, é a letra da canção que eu estou lendo para vocês, escrita por ele. O mundo precisa conhecer e ver quanta beleza nossa história tem. Nobreza, heroísmo, destemor, paz, amor, honra, civismo e bairrismo demais também. Por isso a Escola de São Jorge hoje abre seu alfoge, nesta hora magana, em louvor a Otávio Pinto, com seu livro tão distinto, Velhas Histórias de Goiânia. Primeiro vem Diogo Dias, senhor da melhor das Sesmarias, por causa da filha do chefe Niguaçu, que ele reteve em seu lar, deu sururu. Os índios potiguares das milhares, com os franceses, a tudo destruíram de uma vez. Depois vem Tejucupá, por orgulho de fé e de bravura, rincão onde nossa vovó com o filho guapo, um poema viveu de glórias mil, foi graças ao feito das nossas heroínas que hoje é mesmo nosso este Brasil. É uma cortesia do ceramista popular Zé do Carmo, o grande ceramista goianense, patrimônio de Pernambuco, aos seus colecionadores, e aqui vai constar no rodapé o endereço do seu ateliê, Rua Padre Batalha, 103, Goiânia, Pernambuco. E o interessante é esta expressão, de frente ao buraco da gia. Como os antigos se expressavam, como é gostoso ouvir a pronúncia, ou repetirmos a pronúncia de algumas expressões dos nossos avoengos, dos nossos antigos. Hoje nós dizemos de frente, antigamente a expressão popular de fronte, e aqui ele registra, de frente ao buraco da gia. E nós estamos de frente à casa de um morador na Rua do Meio. Será que é Rua do Meio? Porque de um lado fica a tradicional Rua Direita, hoje conhecida como Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, e de um outro lado nós vamos ter a Rua do Rio, e esta rua está no meio das duas, por isso Rua do Meio? Não sei. Rua do Meio como principal acesso ao canal, nos ajude a descobrir por que Rua do Meio. Aqui daremos algumas pistas para este estudo tão prazeroso que é conhecer, se aprofundar na história de Goiânia. E não temos propósito de dar aulas, de forma alguma. Se assim o fosse, os vídeos ficariam muito longos.
O nosso propósito é cumprir a ordem do Dr. Alcides, dar um beliscão na memória de Goiânia, fazer com que você que me assiste, que compartilha estes conteúdos, se apaixone ainda mais pela nossa história. Em minhas mãos, um fragmento para entendermos a grandeza desta localidade conhecida como Rua do Meio. Uma pequena introdução. Havia em Goiânia uma fábrica de curtume, 3 fábricas de cigarros, armazéns, onde se depositavam as mercadorias, e todas as quintas-feiras uma feira de gado, a famosa Feira de Gado de Goiânia, que reunia pessoas de Goiânia e da região de diferentes estados que vinham a Goiânia para este comércio de gado. Seu principal comércio consiste em algodão, açúcar, aguardente de cana, couros curtidos e por curtir, madeiras de mercearia, carpintaria e tinturaria e óleo de mamona, gêneros que se levam para o porto do Recife. A cultura de uma época, o comércio de um povo em um determinado recorte do tempo. Avalia-se a sua população em maioria comerciantes e cultivadores. A Goiânia do passado, grande parte da população dedicada ao comércio e outra parte à agricultura. A Rua do Meio era um movimento extraordinário de seu comércio. O canal influenciava muito, então já temos uma pista como principal acesso para o canal. Açúcar, coco, sal eram transportados em costas de animais. Amanhecia e anoitecia e os burros transportando. Para perto, os animais transportavam. Para longe, o Recife era transportado por barcaças ou barcos. O canal facilitou muito o tráfico de Goiânia para Recife. O comércio era enorme daquela época, não existindo ainda estrada de ferro. Todos os municípios vizinhos vinham se abastecer em Goiânia, que tinha o privilégio de um porto fluvial, cujo ancoradouro vivia sempre cheio de barcaças de toda parte, trazendo e levando mercadorias. Daí o extraordinário movimento comercial da cidade, contando a Rua do Meio com 26 lojas de fazendas, comprando alguns comerciantes diretamente da Europa. Os armazéns, lojas e casas comerciais funcionavam até tarde para atender a freguesia que vinha de grande parte do interior de Pernambuco e da Paraíba. Alguns comerciantes desta rua, da Rua do Meio, de fazendas, Serafim Fonseca, Joaquim Prestrelo Santos, Brás Carneiro, Ângelo Jordão. Armazém de Molhados, Guilherme Figueiredo Mendonça, José Fernandes Portal. Mildeza, vejamos, Severino Albuquerque. Eletricista, Quirino Albuquerque. Farmácias, de Domiciano Lobo e de José Ferreira. Tipografia, do Dr. Antônio Raposo. Imaginemos a diversidade comercial desta rua, da Rua do Meio, no passado. Outros comerciantes não mencionados à vida comercial: Paulo Francisco, Pandurim Machado, José Correia Andrade. Ficava na esquina a loja paulista. O senhor Popeu Jacques era dono de uma das fábricas de cigarros. Havia os italianos e outros comerciantes. Então aqui, não só goianenses, não só pernambucanos comercializavam, como também pessoas advindas de outras nações. Italianos, portugueses, era realmente uma atividade comercial extraordinária que existia na Rua do Meio no passado. Na Rua do Meio funcionou a prefeitura por certo tempo, onde é hoje o Grupo Manuel Borba. A Rua do Meio se estendia até ali onde fica o Manuel Borba, com o antigo Puleiro, um lugar de casas humildes, de pessoas simples. Havia muitos sobrados, os quais não encontramos mais. Nesta nota histórica, vamos perceber o registro dos antigos sobrados que, com o passar do tempo, foram sendo demolidos. Goiânia é uma cidade parcialmente demolida. Do tênis para lá
era a Rua da Baixinha. Tênis Clube é onde hoje funciona o Banco do Brasil. No trecho da Baixinha, em continuação à Rua do Meio, nasceu Nunes Machado, a casa que conhecemos com o medalhão, porque a casa foi demolida. A casa onde nasceu o primeiro juiz de direito e desembargador de Goiânia, herói da Revolução Praeira, o doutor Joaquim Nunes Machado, foi demolida, mas existe um medalhão que já foi alvo de um vídeo passado. Onde é hoje o Tênis Clube, onde hoje é o Banco do Brasil, era um antigo sobrado. E continuamos na nossa leitura, satisfazendo a nossa curiosidade sobre a Rua do Meio. Morou na Rua do Meio André Vidal de Negreiros e o doutor Manuel Borba. Tínhamos também as seguintes agências. Achava-se o Diário de Goiânia. Era comum nesta rua, na Rua do Meio e nas ruas circunvizinhas, antigas tipografias. E tínhamos na Rua do Meio o Diário de Goiânia. À venda em muitos lugares, era comercializado em várias partes da cidade. Na Rua do Meio encontrava-se o estabelecimento de João Avelino da Rocha. Podemos citar alguns anúncios contidos nesse diário, concernente à Rua do Meio. Vejamos os anúncios pitorescos deste jornal. Mulher que espanca. Mora na Rua do Meio, ao lado dos números ímpares, uma senhora que espanca quase todos os dias a um menino a quem ensina. Veja que tipo de anúncio. Cremos que ignora essa senhora que esses sistemas de ensinar espancando foi abolido. Este anúncio foi publicado mais de uma vez por ter a senhora continuado a espancar. Já que ela continuava espancando o menino para poder aprender, o anúncio perdurou por muitas vezes no Diário de Goiânia. Temos também uma outra nota. Infeliz menino. Em uma noite de 20 de outubro de 1869, por volta das 7 horas, um menino que caminhava por uma das calçadas da Rua do Meio, levando consigo uma cesta pequena no braço, sofreu um acidente proveniente de um ataque, dando por isso uma queda de que resultou ficar com um grande ferimento na cabeça. Disseram seu filho de Antônio de Tal, conhecido por Antônio Amante. Parece mais que o Diário de Goiânia, ele tinha mais a finalidade de alfinetar do que noticiar, pelo menos por estas duas notícias que aqui vemos. No dia 27 de agosto de 1892, às 7 horas da noite, entraram 300 homens armados, uns de bacamarte, outros de foice, outros de cacete, vindo à frente Manuel Nascimento Figueira, de que resultou ficar o comércio fechado por 3 dias, aguardando a força policial. Uma outra notícia de 1892, do Diário de Goiânia, que funcionou a Rua do Meio. A mulher que espanca a criança que sofre um acidente, esta invasão de 300 homens armados. Notícias de uma época, de uma Goiânia com um comércio efervescente, dinâmico, variado, pois nos causa curiosidade uma rua como esta ter só de lojas de tecidos, de fazenda, como se dizia à época, 26 lojas, e fora os demais estabelecimentos comerciais. É a memória da Goiânia do passado, da Goiânia gloriosa, glória esta que, em termos comerciais, a Rua do Meio tem grande contribuição dada, tem seu nome escrito no apogeu da Goiânia do passado, da época de ouro, do grande comércio funcionando neste local, ora produtos transportados pelas velhas barcaças ou trazidos por estas mesmas barcaças e outras embarcações de João Pessoa, de Recife, da Europa, ora mercadorias, especiarias transportadas no lombo de animais, com os cacheiros viajantes. Era a Goiânia do passado, a Goiânia dourada, que nos recorda a Rua do Meio. Vamos juntos, desta rua, que no passado contribuiu muito com o nosso comércio, continuar documentando a história de Goiânia. Desde já agradecendo a você que
é inscrito no canal, compartilha nossos conteúdos, deixe nos comentários as suas sugestões para novos vídeos, traga também as suas memórias, quais as lembranças e recordações que você tem desta rua, sobre quais temas você gostaria que nós abordássemos neste canal. Não esqueça de se deixar o seu joinha, o seu ok, é importante para o canal manter-se no ar. Agradeço a você que é inscrito, você que não é inscrito ainda, se inscreva. Obrigado por compartilhar a nossa história. A história de Goiânia engrandece o Brasil, glorifica Pernambuco e orgulha a todos nós goianenses.